Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Janaína, da equipe Lucre com Supermercado. Eu tenho mais de 25 anos de experiência em varejo, sendo 15 anos destes em grandes redes de supermercado. Isso mesmo. Tenho 15 anos de experiência em grandes redes varejistas de supermercado. Sou formada em administração e tenho vasto conhecimento na parte financeira e administrativa de negócios. Tenho certeza que posso te ajudar muito com o meu conhecimento. Se você tem interesse em saber mais sobre mim e sobre os meus vídeos, curta e guarde este vídeo. Salve ele e compartilhe também com quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre o grande negócio supermercado. Isso mesmo. Tenho certeza que vou te ajudar e ajudar muitas pessoas a superar grandes problemas enfrentados no dia a dia. Pode ter certeza que este vídeo vai te ajudar muito. Então salve ele e compartilhe. Compartilhe com aquele amigo ou amiga que tem também um negócio como você e tem muitas dúvidas e dificuldades em geri-lo durante os meses e durante um ano. É, isso mesmo, durante um ano. Porque o nosso intuito aqui é fazer com que você prospere, ultrapasse o seu limite aí de 6 meses, um ano de negócio e abra novas unidades. Temos consultoria que te ajuda muito nisso. Mais para frente, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Mas hoje, o tema muito pedido em todas as redes sociais, em todos os canais, é um tema temido pela maioria dos pequenos médios comerciantes. É o tema que nas grandes redes varejistas é o mais temido também e o que dá mais prejuízo. Imagina, se para as grandes redes varejistas esse tema é tão importante e pode quebrar uma grande rede varejista, imagine um pequeno comerciante. O tema de hoje é quebra. Isso mesmo. Janaína, mas o que é quebra? A quebra nada mais é do que tudo aquilo que você compra financeiramente e se perde pelo meio do caminho. Como assim se perde pelo meio do caminho? É tudo aquilo que não é passado no caixa e não gera uma receita para você, financeira. Ou seja, você compra e o seu dinheiro se perde aí pelo meio do caminho. Por isso, é um tema tão temido e tão importante para as grandes redes varejistas e também para os pequenos comerciantes. É um tema que muita gente tem dúvida, porque a quebra, ela tem duas questões. Por isso, muita gente tem dúvida. A quebra, ela pode ser identificada ou não identificada. Você já ouviu falar disso? Tenho certeza que sim, mas muita gente tem dúvida e não sabe o que fazer. Janaína, o que é uma quebra identificada? A quebra identificada é tudo aquilo que você consegue mensurar através de relatórios ou visualmente o que está acontecendo com a mercadoria. Como assim? Você consegue visualizar que o produto foi degustado, o produto foi passado com código errado pela operadora no caixa, né? O produto venceu dentro do estoque, ou pior ainda, ele venceu na prateleira. Esse é o pior dos mundos. Produto vencer na prateleira. Essa é uma quebra que você consegue identificar, que você sabe o que está acontecendo. E é o melhor tipo de quebra para ser resolvido. É mais fácil, porque você consegue mensurar e saber o que está acontecendo. A quebra não identificada. Essa é a vilã de todos os comércios e das grandes redes varejistas. Isso mesmo. A quebra não identificada, ela é capaz de detonar e acabar com o seu comércio. Já vi muita loja grande de grandes redes varejistas fecharem por conta da quebra não identificada. Ela é a quebra que todo mundo fica correndo atrás para tentar identificar e saber o que está acontecendo para poder resolver o problema. Por quê? Porque a quebra não identificada é aquela que não sabemos para onde a mercadoria foi. Como assim? A mercadoria pode ter sido furtada, roubada.
não ter passado pelo caixa pela operadora, ou pior, ter ido direto para a lixeira. Se a quebra for direto para a lixeira, como você vai identificar o que está acontecendo? Se ela não foi bem conferida no momento da recepção, como você vai saber que está acontecendo a quebra ali? Muitas vezes, existem fornecedores que passam a perna no momento que a pessoa está conferindo a mercadoria para ficar com uma parte para eles. Infelizmente, estamos falando de má fé. E a gente sabe que a má fé existe em todos os setores. Por isso, no momento da conferência, já é uma dica. É muito importante que a pessoa esteja completamente atenta para conferir o que está entrando no comércio. Nunca atenda duas pessoas de uma vez só, pois a quebra não identificada pode estar aí, nesse processo. Tá vendo por que a quebra não identificada é a grande vilã? Porque são coisas que acontecem fora do nosso sistema de olhar. Parece uma dica simples, mas ao longo prazo vai te ajudar grandemente na diminuição da quebra. Por que eu tô falando diminuição? Porque não é possível acabar com a quebra de uma vez só. É impossível você dar quebra zero no seu estabelecimento. Mas é possível você diminuir e muito a possibilidade de quebrar não identificado no estabelecimento. Porque a identificada é fácil de combater. Aonde você sabe o que está acontecendo, é fácil de cortar o mal pela raiz, como dizem aí. Então, essa dica que eu acabei de dar para vocês, eu considero a mais importante. Treine os seus colaboradores, principalmente as operadoras de caixa. Outra dica, coloque no caixa uma tabela adequada com os códigos e, se puder, coloque a foto das frutas, verduras e legumes ao lado dos códigos. Isso mesmo. É uma outra dica das grandes redes varejistas. Muitas vezes a operadora ainda tem dúvidas, mesmo fazendo treinamento. E se ela visualizar a foto do produto, fica mais fácil dela identificar o código. Pois é. Por isso, você vai gastar um dinheirinho a mais fazendo as tabelas. Plastifique as tabelas quando colocar no caixa, tá? Porque assim você vai evitar de cair um líquido, se perder pelo meio do caminho e você gastar dinheiro novamente. E coloque ilustrações. Visualmente fica mais fácil da operadora identificar os tipos dos produtos. Uma outra dica aí para evitar a quebra não identificada na sua loja é o bom treinamento dos operadores que ficam nos balcões de frios, padaria e açougue. Isso mesmo. Janaína, mas como assim você está falando de treinamento? Eu acabei de contratar um açougueiro que tinha uma grande experiência aí num açougue de bairro. Desculpa, você precisa treiná-lo também. Ah, e aquele padeiro? Também é necessário treinar. Muitas vezes, o padeiro, o confeiteiro, o açougueiro, que tem muita experiência em outras redes, eles acham que sabem de tudo. E não é um problema, tá? Eles realmente têm muita experiência no ramo e vão te ajudar muito. Mas precisam ser treinados. O padeiro precisa fazer a receita certa da mercadoria. Se ele colocar farinha a mais, fermento a mais no pão todos os dias e não identificar isso, você vai quebrar muito no final do mês. Se o açougueiro não identificar as pontas das carnes corretamente, limpar a carne corretamente, cortar a carne corretamente, você vai quebrar muito no setor de açougue. Isso mesmo. Infelizmente, o setor de carnes, que é o setor de açougue, é o setor que te dá maior quebra aí no balcão se você não treinar bem o seu colaborador. Se ele pegar a carne que caiu no chão ou que ele cortou errado e jogar direto na lata do lixo, como você vai saber para onde está indo a mercadoria? E o quilo da carne, venhamos e convenhamos, está exorbitante. Imagina isso multiplicado por 30 dias. Imagine isso multiplicado por 365 dias no ano. Tá vendo? Muitas vezes você não sabe para onde está indo o seu dinheiro e tá aí. Por isso, investir em treinamento é tão importante quanto apenas contratar um bom profissional. Existem inúmeras redes aí que dão treinamento profissionalizantes
para açougueiros, padeiros, confeiteiros. O Senac é um exemplo disso. É muito importante que eles tenham treinamento sobre segurança alimentar. Eles estão lidando com o alimento. Isso é muito importante. Então, essa é uma outra dica valiosa, que as grandes redes varejistas investem e pesado. E você, como um pequeno ou médio comerciante, também deve investir. Mais leve, porque tem menos colaboradores, mas precisa investir. Treine seus colaboradores. Um açougueiro pode acabar com o seu negócio em menos de 3 meses. Pois é. Uma outra dica super bacana aí, para você que quer acabar com a sua quebra não identificada, é todos os produtos que você sabe que tem furto muito alto na sua loja, tanto interno quanto externo, eles devem ser armazenados dentro de gaiolas ou caixas ou salas fechadas com cadeado. Isso mesmo. Janaína, que tipos de produtos são esses? Me dá um exemplo, porque eu não sei. Desodorante, chocolate, uísques caros, bebidas caras. São produtos que muitas vezes são furtados na nossa loja e a gente não sabe e se torna uma quebra não identificada. Dessa forma, faça confinamento desses itens. Você pode fazer também na área de venda. Muitas redes aí de supermercados colocam armários, vitrines com cadeado e chave, aonde você não deixa de colocar o produto exposto para venda, mas não está aberto para qualquer pessoa pegar. Internamente na sua loja, onde você guarda essas mercadorias antes de ir para a área de venda, elas devem ser confinadas e fechadas com chaves e cadeados. Isso deve ser controlado por você ou pela pessoa que cuida da sua loja. É muito importante. Não confie em todo mundo. E muitas vezes na área de venda, essa mercadoria se perde, some e é furtada, tornando-se uma quebra não identificada e você não sabe o que está acontecendo. Eu tenho certeza que com essa dica, agora você vai mudar o seu pensamento. Pois é, te passei esses exemplos para você conseguir mensurar como é importante a quebra não identificada no seu negócio. Muitas vezes, não sabemos o que está acontecendo. Isso mesmo. Por ser não identificada, é muito difícil de você mensurar através de relatórios. Então, às vezes, você quebra o seu negócio sem nem saber o que está acontecendo. Mas aqui nesse vídeo, nós vamos te ajudar com algumas dicas de como combater essas quebras. Isso mesmo. A quebra identificada, como eu falei para vocês, é a quebra mais fácil de ser combatida. O que você pode fazer para combater esses tipos de quebra? Bom, vamos aos exemplos. Todo estoque, ele deve ser muito bem organizado e muito bem identificado. Lembra, já falei isso em vídeos anteriores, a sua área interna tem que ser muito bem organizada, tanto para o colaborador quanto para uma fiscalização. Isso mesmo. Toda vez que a fiscalização entrar no seu comércio, no seu estabelecimento, o primeiro local que ela vai visitar é a área interna. Por esse motivo, a área interna tem que ser muito bem limpa, organizada e identificada. Dessa forma, coloque as caixas nos seus depósitos de maneira organizada, com data de validade na frente da caixa. Isso facilita na hora que o colaborador for pegar as datas mais próximas para levá-la para a loja. Coloque as caixas mais pesadas embaixo das mais leves. Parece uma dica simples e boba, mas muitas vezes quando vamos dar consultoria em mercados, muita mercadoria no depósito é perdida. Por quê? As caixas menores embaixo das caixas maiores, a massa quebra, danifica a mercadoria e a embalagem. E você é obrigado a jogar fora. É uma pena, mas você não tem como vender uma mercadoria amassada e quebrada para o seu cliente. Parece uma dica boba, mas é uma dica muito importante. Coloque as caixas leves junto com as mais leves e as pesadas junto com as mais pesadas. Dessa forma, é mais difícil de você danificar a mercadoria. E não esqueça de colocar com um canetão a data de validade na frente da caixa. Isso vai te ajudar a não deixar a mercadoria vencer no seu depósito. Lembra, isso é uma quebra identificada.
E acontece muito. Se acontece numa grande rede varejista, imagina num pequeno comércio. Outra dica super importante: treine muito bem os seus colaboradores. Se você gostaria de receber vídeos sobre treinamento, deixe aqui o seu comentário e o seu like para que a gente saiba e possa fazer mais vídeos sobre treinamento. Porque o treinamento é a chave principal para combater a quebra não identificada do seu negócio. Isso mesmo. Toda operadora de caixa, quando vai assumir a sua função, deve primeiramente passar pelos setores da loja, principalmente pelos setores de frutas, verduras e legumes. A operadora de caixa, antes de começar a assumir a sua função, ela deve ser levada para o setor de frutas, verduras e legumes. Deixe ela passar pelo menos um dia nesse setor, conhecer as frutas, conhecer os legumes, os tipos de verduras, os códigos. É importante que ela conheça e consiga identificar pelo menos as diferenças das frutas e dos legumes. Isso é muito importante. Outra dica é colocá-la também no setor de padaria, frios, carnes e aves, para conseguir identificar um pouquinho do que acontece nesse setor. Códigos, tipos de pesagem, tipos de carne. Ai, parece uma dica boba, mas é uma dica muito importante. As grandes redes varejistas fazem isso, você sabia? Todo operador que entra na loja, nós colocamos para treinar nos setores de perecíveis, frutas, verduras, legumes, carnes, padaria e frios, antes de assumir a função de caixa. Isso mesmo. Eu tenho certeza que você não sabia, né? Mas é o que acontece. As grandes redes varejistas muitas vezes não contam esses segredos. É muito importante você saber que nem tudo que acontece no grande comércio é divulgado para os pequenos. Mas fica uma dica valiosa aí. Nas grandes redes varejistas, nós treinamos a operadora de caixa em outros setores para evitar a quebra. Pois é, esse é um segredo super bacana aí que você tem que compartilhar com quem não conhece. Então, por que não utilizar no seu pequeno comércio também? Parece uma dica simples, mas ao longo prazo vai te ajudar grandemente na diminuição da quebra. Por que eu tô falando diminuição? Porque não é possível acabar com a quebra de uma vez só. É impossível você dar quebra zero no seu estabelecimento. Mas é possível você diminuir e muito a possibilidade de quebrar não identificado no estabelecimento. Porque a identificada é fácil de combater. Aonde você sabe o que está acontecendo, é fácil de cortar o mal pela raiz, como dizem aí. Então, essa dica que eu acabei de dar para vocês, eu considero a mais importante. Treine os seus colaboradores, principalmente as operadoras de caixa. Outra dica, coloque no caixa uma tabela adequada com os códigos e, se puder, coloque a foto das frutas, verduras e legumes ao lado dos códigos. Isso mesmo. É uma outra dica das grandes redes varejistas. Muitas vezes a operadora ainda tem dúvidas, mesmo fazendo treinamento. E se ela visualizar a foto do produto, fica mais fácil dela identificar o código. Pois é. Por isso, você vai gastar um dinheirinho a mais fazendo as tabelas. Plastifique as tabelas quando colocar no caixa, tá? Porque assim você vai evitar de cair um líquido, se perder pelo meio do caminho e você gastar dinheiro novamente. E coloque ilustrações. Visualmente fica mais fácil da operadora identificar os tipos dos produtos. Uma outra dica aí para evitar a quebra não identificada na sua loja é o bom treinamento dos operadores que ficam nos balcões de frios, padaria e açougue. Isso mesmo. Janaína, mas como assim você está falando de treinamento? Eu acabei de contratar um açougueiro que tinha uma grande experiência aí num açougue de bairro. Desculpa, você precisa treiná-lo também. E aquele padeiro? Também é necessário treinar. Muitas vezes, o padeiro, o confeiteiro, o açougueiro, que tem muita experiência em outras redes, eles acham que sabem de tudo. E não é um problema, tá? Eles realmente têm muita experiência no ramo e vão te ajudar muito, mas precisam ser treinados. O padeiro precisa fazer a receita certa da mercadoria. Se ele colocar farinha a mais, fermento a mais no pão todos os dias,
e não identificar isso, você vai quebrar muito no final do mês. Se o açougueiro não identificar as pontas das carnes corretamente, limpar a carne corretamente, cortar a carne corretamente, você vai quebrar muito no setor de açougue. Isso mesmo. Infelizmente, o setor de carnes, que é o setor de açougue, é o setor que te dá maior quebra aí no balcão se você não treinar bem o seu colaborador. Se ele pegar a carne que caiu no chão ou que ele cortou errado e jogar direto na lata do lixo, como você vai saber para onde está indo a mercadoria? E o quilo da carne, venhamos e convenhamos, está exorbitante. Imagina isso multiplicado por 30 dias. Imagine isso multiplicado por 365 dias no ano. Tá vendo? Muitas vezes você não sabe para onde está indo o seu dinheiro e tá aí. Por isso, investir em treinamento é tão importante quanto apenas contratar um bom profissional. Existem inúmeras redes aí que dão treinamento profissionalizantes para açougueiros, padeiros, confeiteiros. O Senac é um exemplo disso. É muito importante que eles tenham treinamento sobre segurança alimentar. Eles estão lidando com o alimento. Isso é muito importante. Então, essa é uma outra dica valiosa, que as grandes redes varejistas investem e pesado. E você, como um pequeno ou médio comerciante, também deve investir. Mais leve, porque tem menos colaboradores, mas precisa investir. Treine seus colaboradores. Um açougueiro pode acabar com o seu negócio em menos de 3 meses. Pois é. Uma outra dica que eu quero deixar para vocês, que muitas grandes redes varejistas também usam, isso mesmo, você vai ficar surpreso. Coloque em cada fruta, verdura, legume, o código do produto que a operadora vai passar no caixa. Janaína, mas como eu faço isso? Sabe aquelas etiquetadoras de preço antigas e que vocês usam no seu comércio para colocar preço? Você também pode usar para colocar código, verdade? Coloca o código da maçã Fuji, da maçã Gala, da maçã Red, da banana prata, da banana nanica, na fruta, no legume, na verdura. Isso vai facilitar a operadora de caixa na hora de passar o produto. Ela não vai ter dúvida. Você já foi em um supermercado e a operadora perguntou para o cliente: que banana é essa? Nanica ou prata? Essa é maçã Red ou Fuji? É óbvio que o cliente vai falar que é o produto mais barato. Se ele pegou a banana prata e a banana nanica é mais barata, ele vai falar é nanica. A operadora, por falta de informação, vai colocar o código da nanica na prata. E no final do mês, você vai ter aquela perda absurda não identificada. Ontem, por sinal, eu passei em um supermercado e vi isso acontecer. Na minha frente, tinha um cliente comprando bastante frutas, verduras e legumes. E a operadora, provavelmente era nova, e não sabia, né, os códigos de cor e a tabela escrita à mão, só com alguns códigos, ela ficava perguntando para outras operadoras: qual o código da banana nanica? Qual o código do pepino? Gente, é um absurdo. E não era uma rede pequena, tá? Eu não vou citar nomes, mas não era uma rede pequena, era uma rede de médio porte. Coloca uma tabela certa na frente de caixa para sua operadora. E ela não tem obrigação de saber se ela não foi treinada. Você não pode cobrar nada se você não ensinar. Se você não treinar e não ensinar, você não pode cobrar. Então, fica uma dica valiosa. Use aquela maquininha para colocar os códigos nos produtos do FLV. Vai te ajudar muito e muitas operadoras também. Eu já fiz isso e deu super certo. Pode ter certeza. Falei para vocês sobre aquela loja de 1,5 milhão que dava um baita prejuízo aí durante um ano? Pois é, durante um ano nós conseguimos converter o prejuízo dessa loja. E muito em cima da quebra não identificada. Para você ter uma ideia, essa loja tinha uma quebra de mais de 80% não identificada. Ao longo de um ano, usando todas essas dicas que eu te dei nesse vídeo, nós reduzimos a quebra não identificada para menos de 40%, ou seja, mais do que a metade. Porque a quebra identificada, como eu disse para vocês no início do vídeo, ela é mais fácil de você combater.
Se você sabe o que está acontecendo com a mercadoria, é mais fácil de você combater essa quebra. O mais difícil é a não identificada. E por isso deixamos inúmeros exemplos nesse vídeo de como te ajudar neste momento. Para você ter uma ideia, essa loja que quebrava, que dava prejuízo de 1,5 milhão por ano, em um ano nós diminuímos, nós zeramos o prejuízo dessa loja. Nossa, Janaína, só com a quebra? Não. Durante ao longo aí de alguns meses, que nós vamos postar outros vídeos no nosso canal, nós vamos dar outras dicas para vocês de como fizemos isso. A quebra ajudou e muito. Mais de 50% do EBITDA negativo que tínhamos nessa loja foi reduzindo a quebra. Não vou negar. A quebra é o principal vilão do prejuízo do seu negócio. Mas, se você usar essas dicas valiosas que deixamos nos vídeos, com certeza você vai diminuir a quebra na sua loja. O nosso intuito aqui é te ajudar, é colaborar com a sua loja para que você dê lucro no final do mês. Lembre, lucre com o supermercado. Esse é o principal intuito aqui do nosso canal. Utilize nossas dicas, não deixe de curtir a nossa página, não deixe de guardar e compartilhar os nossos vídeos. E isso é muito importante que você compartilhe, pois tem muita gente aí precisando dessas dicas valiosas para o seu comércio. Eu tenho certeza que se você compartilhar um pouco de conhecimento, você também vai aprender. Compartilhe, é muito importante. Não deixe de curtir. Pessoal, todas as dicas que eu estou passando aqui nesse vídeo para vocês, é muito importante que vocês sigam passo a passo e coloquem em prática. Isso mesmo. Não adianta guardar conhecimento. Se você não colocar em prática tudo que eu estou colocando nestes vídeos para vocês, dificilmente vocês vão conseguir reverter o prejuízo do seu negócio. Para que você consiga êxito financeiramente no seu negócio, é importante que você assista passo a passo e coloque passo a passo as dicas que eu estou passando para vocês. Muitas delas parecem óbvias e fáceis, mas no dia a dia, se você não colocar, vai fazer uma diferença enorme no seu negócio. As grandes redes varejistas não passam essas dicas para ninguém. Não é conveniente para que elas passem aos pequenos e médios comerciantes o que fazem nos seus estabelecimentos. Não é conveniente para elas explicar e mostrar o caminho do ouro, o caminho das pedras. Por isso, estou passando para vocês essas dicas valiosas, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no seu negócio. A gente já passou essas dicas pessoalmente para muitas pessoas de consultoria. E no final, o resultado foi esplendoroso. Eu fico muito contente em poder compartilhar com vocês os nossos êxitos nas consultorias, que ajudou muita gente que estava quebrando e feio a ressurgir das cinzas e multiplicar o seu negócio. Muita gente que só tinha um mercadinho e agora já tem 2, 3. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês o nosso êxito e tenho certeza que você também vai tê-lo. Muita disciplina, muita perseverança e muita atenção nas dicas que a gente passa aqui no canal. Compartilha com quem está precisando e pratique na sua loja. Vem aqui e conta pra gente depois se alguma dica te ajudou. Eu tenho certeza que vai te ajudar sim. E compartilha com a gente. Eu quero muito saber se tudo que eu falei aqui faz sentido para você. Faz? Não deixa de compartilhar.